muchas gracias pela invitación. Y hoy vamos a hablar un poco sobre la anclaje esquelética, principalmente en los mioimplantes extraalveolares. Eu sou Augusto Andrigueto, estou em Curitiba, Brasil, e sou mestre e doutor em ortodôncia por Universidade de São Paulo. E sou professor em pós-graduado em ortodôncia e implantologia em LAPEL. Também sou speaker da Clear Correct. Aqui está Curitiba, no sul do Brasil. Estou aqui. E nossos objetivos hoje são falar um pouquinho sobre as considerações sobre os dispositivos para anclaje esquelética ou esqueletal, indicações de los mini-implantes interalveolares, alveolares e extra-alveolares. E vamos falar um pouquinho sobre a técnica para a instalação de los mini-implantes na cresta infrazigomática e o buccal shell. Muito bem. A anclaje esqueletal pode ser dividida em três principais dispositivos: os mini-implantes ou mini-tornilhos interradiculares, os mini-tornilhos extraradiculares e as mini-placas. Vamos falar um pouquinho de cada um. Muito bem. A anclaje esquelética com as mini-placas é um tipo de anclaje muito bueno. Conseguimos uma anclaje muito estável, pero a desvantagem é que precisamos de uma cirurgia invasiva para instalar a mini-placa e para sacar a mini-placa. Então, precisamos de duas cirurgias, uma para instalar e uma para remover, para sacar a mini-placa. Sendo assim, é um método muito bueno, pero invasivo para a correção das maloclusões. Temos também os mini-implantes ou mini-tornilhos interradiculares. Esses mini-tornilhos interradiculares nos provém uma ancoragem muito boa, uma ancoragem absoluta, que nos auxilia principalmente para os movimentos complexos de los dientes. Mira esta paciente. A principal queixa dela, o principal objetivo do tratamento é cerrar o diastema interincisivo e fazer a mineralização deste terceiro molar inferior do lado direito, porque a paciente perdeu seu segundo molar inferior direito precocemente. Assim, podemos observar o espaço. Ela já tinha uma pequena bolsa periodontal que foi tratado por seu periodontista. E aqui está nosso planeamento em lo Clear Pilot.
Então, nossos objetivos foram cerrar o diastema interincisivo. Para isso, foram necessários 12 etapas, 12 steps em lo planejamento virtual, em lo setup virtual, e em nosso planejamento, em lo primeiro momento, em la primeira etapa, decidimos por sacar virtualmente, não em real, pero virtualmente, o segundo molar, o terceiro molar, que vamos medializar. Então, na primeira etapa, deixamos o terceiro molar de fora do alinhador. Em seguida, na primeira revisão, vamos adicionar o terceiro molar. Mira o espaço. Aproximadamente 2,5 milímetros a 3 milímetros de espaço. E podem observar que sacamos provisoriamente, temporariamente, o terceiro molar do sistema, e a partir então, do uso dos alinhadores e da mesalização do terceiro molar por mini tornillo posicionado interradicular entre os pré-molares do lado direito. Foram feitos desta forma, no segmento de fio de acero, 19 por 25, fazendo uma anclagem direta em um mini tornilho. Aqui está a paciente com seus alinhadores clear correct. O diastema interincisivo já foi fechado, já foi cerrado, pero continua-se a final da mesalização do terceiro molar inferior. E agora estamos nesta situação, com o espaço praticamente cerrado, pero com algum efeito colateral indesejável e molar, como a inclinação medial e um pouquinho de rotação. Pero a partir deste momento, eu vou pedir a primeira revisão, incluindo o terceiro molar em lo alinhador. Dessa forma, posso controlar a pequena rotação e a angulação desse dente. Pero los implantes, los mini tornillos interradiculares, tienen como principal contraindicación quando este dispositivo está en el camino del diente que va a se mover. Portanto, se o mini implante se encontra no caminho deste diente, eu não posso colocar, não posso inserir esse mini implante. E a outra contraindicação é quando não há espaço suficiente entre as raízes dos dentes para poder posicionar o mini implante. Temos que ter um mínimo de espaço para poder colocar este dispositivo. Portanto, essas são as principais contraindicações. E isto limita nossa utilização desse dispositivo. Assim, temos uma nova classe de mini implantes que são
los mini-implantes extrarradiculares. Y las principales diferencias entre los mini-implantes interradiculares de los extrarradiculares estão principalmente no transmucoso ou no pescoço. No transmucoso, os mini-implantes extrarradiculares que devem ser mais largos do que os transmucosos de mini-implantes interradiculares. Porque a mucosa envolvida em los mini-implantes extrarradiculares normalmente é mais frouxa. Por isso, precisamos de um transmucoso maior. E isso também para ampliar um pouquinho a cabeça do mini-implante para poder fazer as ativações. Normalmente, o diâmetro de los mini-implantes extrarradiculares são maiores que os mini-implantes intrarradiculares e, normalmente, os mini-implantes extrarradiculares são feitos em acero. Uma média para as medidas desse mini-implante são 2 milímetros de diâmetro por 10 ou 12 milímetros de largo, de longitude, em sua longitude. Com o transmucoso em torno de 4 milímetros. Então, transmucoso 4, largo 10 ou 12 milímetros e diâmetro 2,0 milímetros. Portanto, são mini-implantes maiores, mais grandes que os mini-implantes interradiculares. Os mini-implantes interradiculares também podem ser feitos com titânio ou com acero, e no geral, tem dimensões menores, mais pequenas que os mini-implantes extrarradiculares. A principal indicação, não contraindicação, a principal indicação para os implantes extraveolares são em casos de distalização dental-velar de arcada completa, arcada como um todo, arcada completa. Também usamos como anclaje para a distalização sequencial, juntamente com os alinhadores, e também como anclaje para movimentos complexos de arcada. Temos principalmente duas regiões onde vamos utilizar os mini-implantes extrarradiculares, associados aos alinhadores ou associados à mecânica ortodôntica convencional. Primeira região que vou falar para vocês é a crista infracigomática. A crista infracigomática, também conhecida como IZC, do termo em inglês, fica localizada, a localização anatômica da crista infracigomática fica no processo zigomático da maxila. E uma região próxima, aqui podemos ver uma tomografia, acá, fica em uma região próxima entre o segundo e primeiro molar permanentes superiores. Nessa região e no processo zigomático da maxila. Alguns autores sugerem que fique um pouquinho mais em direção aos segundos molares, pero a região, como geral,
está localizada entre primeiro e segundos molares superiores. Aqui podemos ver uma sugestão para instalação. Assim, iniciamos a instalação em praticamente num ângulo de 90 graus com o dente. Inserimos como 1 milímetro de rosca, e a partir desse momento começamos a fazer uma angulação para apical. Fazendo uma angulação para apical ao mesmo tempo que estamos inserindo o mini implante. Então, começamos com 90 graus, inserimos em torno de 1 milímetro e começamos a ser, ao mesmo tempo que estamos inserindo o mini implante, a ser a angulação para apical. Essa angulação vai ser próxima de 60 a 70 graus em relação ao plano oclusal. E nessa região da maxila, não há necessidade de se fazer nenhuma perfuração prévia. Não há necessidade, porque o osso a cortical é mais delgada, portanto, não há necessidade de fazermos a perfuração prévia. Aqui está um artigo de Lynn Roberts, 2014, que se mostra a região da cresta infrazigomática, mostrando a comparação entre o dente segundo molar, 7, e o primeiro molar. Então, podemos ver raiz médio-bucal de segundo molar e raiz disto-bucal de segundo molar. Mira que na altura da raiz médio-bucal de segundo molar superior é a melhor região para instalar o mini implante na crista infrazigomática. Aqui começamos a ir para medial, em o dente C, raiz disto-bucal e raiz médio-bucal. Então, podemos ver que a raiz médio-bucal do dente 7 é uma boa região com boa disponibilidade óssea para inserção de nossos microtornilhos extra-alveolares. Aqui também podemos fazer essa avaliação na vista e na tomografia, numa vista axial, num corte axial, e podemos confirmar que a região do segundo molar é uma região com boa disponibilidade óssea. Pero precisamos ter atenção para as variações anatômicas. Este caso tem uma boa espessura óssea na região do 26, na região do primeiro molar superior, bem como no 27. Então, aqui poderia colocar o mini implante tanto no 26 como no 27. Pero, mira esta paciente. Aqui é a região da raiz disto-bucal do primeiro molar. Não há osso, não há como fazer a inserção do microtornillo nesta região. Não há. Portanto, é muito importante considerar as variações anatômicas interindividuais. Podemos ver este exemplo de caso clínico, onde essa paciente veio para tratamento com os alinhadores da Clear Correct, pero, como podemos ver, há uma rotação muito expressiva do diente 14
praticamente em 180 graus. E nós outros sabemos que esse tipo de rotação é muito difícil, é um movimento muito difícil para se fazer com os alinhadores. Assim, decidimos usar um mini implante na região infrazigomática dessa paciente. E a mecânica foi feita dessa forma. Foi posicionado o mini implante na região infrazigomática e ativado uma força distal para rotacionar o dente 14. Enquanto se fazia isso, a paciente estava utilizando os alinhadores nos dentes anteriores e inferiores normalmente. Após conseguir a rotação do dente 14, como estamos vendo acá, fazemos uma nova revisão do caso. Este caso, tratamos com uma modalidade 2, onde podemos ter 2 anos para fazer o tratamento, podendo fazer 2 revisões. Então, é um caso que pode tratar com os 2. E aqui podemos ver a rotação, a correção da rotação após a inserção do mini implante e as ativações. Então aqui antes e aqui após a correção parcial da rotação. Porque a partir de agora faremos uma nova sequência de alinhadores com o expediente presente em la correção. Aqui podemos ver um outro caso onde planejamos uma visualização sequencial no lado superior direito. O paciente está com um microtornillo na região do infrazigomático, na mesma posição, e aqui estamos fazendo a anclaje de toda essa parte dos dentes, enquanto se faz a distalização sequencial de los molares e premolares. Portanto, esse tipo de anclaje está funcionando como uma anclaje indireta para o alinhador. La tasa de éxito de los mini implantes na IVC, ou na cresta infrazigomática, mira este estudo. Os autores compararam o posicionamento do mini implante, do mini tornillo, em mucosa alveolar e na mucosa aderida, a gengiva aderida. E nas conclusões foi que a taxa geral de sucesso foi próximo de 93%, a taxa geral. E não houve diferença entre o posicionamento dos mini implantes em la mucosa alveolar e na encía aderida. Assim, concluíram que o tipo de mucosa, a idade, o lado direito ou esquerdo, a simetria e a carga inicial aplicada não influenciaram a taxa de sucesso de los mini implantes. Muito bem. Agora vamos falar de uma outra região muito utilizada para instalação de los mini tornillos extraradiculares na mandíbula. Muito bem. Essa região é conhecida como buccal shell,
ou uma tradução como se fosse um platô, uma mesa na região bucal. A localização anatômica do buccal shelf está em la região bucal ou bucal de entre o primeiro e segundo molar inferior. Então, mira essa região onde temos um osso muito corticalizado, um osso muito bueno para fazer a anclagem. Assim, o mini implante fica como nesta posição. Podemos ver, avaliar esta região do buccal shelf, este platô. Estes autores recomendam que se coloque o mini implante nessa região entre primeiro e segundos molares inferiores. Aqui podemos ver uma tomografia com os mini implantes extraveolares na região do buccal shelf instalados. Percebam que eles ficam por bucal em relação a los dentes, e dessa forma podemos fazer uma distalização, no caso de tratamento de la classe 3, de todo o complexo dentalveolar inferior, sem interferência do mini implante entre os dentes. Essa é uma vantagem de los extraalveolares em relação a los intrarradiculares. Não há interferência de los mini implantes em lo camino de la movimentação dentária. Como técnica de instalação, podemos seguir as orientações de Chang, que recomendam a região interproximal entre os primeiros e segundos molares inferiores, em torno de 5 a 7 milímetros debaixo da cresta alveolar. Assim, nessa região, de 5 a 7 milímetros abaixo da cresta alveolar, que está aqui, e com a inclinação de aproximadamente 30 graus em relação ao plano cruzado. Aqui podemos ver um slide, um corte da tomografia, mostrando a região distal de primeiro molar inferior. Podemos ver a região do buccal shelf, um osso muito corticalizado, e para esses casos, na maioria das vezes, não necessitamos fazer perfuração prévia, porém, com instrumentos rotatórios. Pero temos que usar uma ponta de lança, uma ponta para poder, antes de instalar o mini implante, fazer a perfuração da cortical. Em certos casos, quando a cortical é muito ancha, há um tamanho muito espesso da cortical, nós precisamos usar instrumentos rotatórios, as fresas, para poder perfurar solamente a região cortical, para depois acessar e fazer a inserção com o mini implante. Não há necessidade de perfurar o osso medular. Não há necessidade. Perfuramos solamente o osso cortical. Pero para a maioria
la mayor parte de los casos, podemos hacer esta perforación con una manual, de forma manual, con una ponta de lança perfurando la cortical, ok? Assim, o mini implante é colocado nessa posição, aproximadamente 30 graus em relação ao plano oclusal. Também temos que considerar as variações anatômicas, tanto para a região de IDC quanto na região de bucal shell. Mira este exemplo. Se observarmos esta região de los cortes en la tomografía Conimex, podemos ver que de distal de primeiro molar inferior até no segundo molar inferior, não há osso disponível em la região de bucal shell. Aqui está bucal, aqui está lingual, né? Podemos ver que não há, se vocês acompanharem os cortes, não há osso disponível em la região bucal de primeiro e segundo molares. Portanto, neste caso, não posso inserir o bucal shell. Se há necessidade de ancoragem nesse caso, tenho que optar por outro método, como a mini placa. Eu posso colocar a mini placa nesse caso, pero não na região de bucal shell. Aqui há outro caso. Vejam a região do dente 46. Aqui há um pouquinho de cortical no bucal shell, pero na região do dente 37 não há mais cortical. Então, há necessidade de, primeiro, fazermos a palpação dessa região, não só dessa, pero da região infrazigomática também, quando precisamos instalar os mini-implantes. E se nós identificamos pouco osso, a ausência de osso, precisamos fazer a tomografia para confirmar se podemos ou não instalar o mini-implante nessas regiões. Pero, se fazemos uma palpação e temos uma boa quantidade de osso, na maioria das vezes não há problema. Não há necessidade de pedir uma tomografia para todos os casos. Somente em los casos onde há pouco osso, para podermos avaliar com precisão essas regiões. Muito bem. Eu selecionei um caso de um ninho em crescimento com, vocês podem ver na idade de 11 anos e 8 meses, os caninos não estavam em uma boa posição, principalmente o canino esquerdo. E assim, conversei com os padres desse ninho que no arco superior nós iríamos começar com o aparelho fixo convencional e após tracionarmos os caninos, aqui já está no estágio final do tracionamento, ainda falta um pouquinho de alinhamento, pero já está bem menor, e após fazer o alinhamento superior, vamos sacar a parasitologia e fazer o escaneamento intraoral para solicitar os alinhadores. Então,
podemos ver aqui, aos 11 anos e 8 meses, 13 anos, esse paciente foi tratado durante a pandemia do coronavírus, então ele voltou um ano após a documentação inicial. Aqui podemos ver aos 13 anos e aqui aos 13 anos e 8 meses, 13 anos e 8 meses, após o alinhamento de los caninos, o nivelamento de los caninos. Uma questão que eu quero, que eu gostaria de chamar a atenção, mira o crescimento mandibular que este paciente teve de los 11 para os 13 anos. 2 anos depois. Mira a relação de los molares e dos caninos. Houve um crescimento da mandíbula para adelante. Este paciente apresentou, após esse crescimento, uma relação de classe 3. Portanto, é necessário, durante a próxima fase do tratamento, que seria com os alinhadores, que lo faça a distalização inferior. Esse paciente ainda está em crescimento. Agora, com 14 anos, pode perceber a região de los molares, o crescimento da mandíbula ocasionou a maloclusão de classe 3. Não é um padrão classe 3 cirúrgico, não há grandes problemas para o futuro, não. Pero o crescimento já levou a esta situação de la classe 3 bilateral. Podemos ver aqui a cúspide médio vestibular do molar superior, médio bucal, e o sulco oculto bucal inferior, e do lado direito, mesma coisa. Os caninos também entraram ligeiramente em classe 3. Os incisivos inferiores estão quase que numa mordida de topo, borda com borda inferior, e esse paciente ainda apresenta um certo grado de afinamento inferior. Portanto, no primeiro setup, eu não quis pedir IPR. Não quero IPRs agora, porque eu sei que o paciente ainda está para crescer. E se eu faço esse IPR nesse momento, e no futuro não terei mais possibilidade de fazer. Portanto, eu solicitei o setup sem nenhum IPR. Apenas fazer a anclagem para distalizar os dentes inferiores com mini implantes em la buccal shell. Mira lo clear pilot. Aqui na região oclusal, uma vista oclusal inferior, mira que precisamos distalizar, principalmente no segmento esquerdo inferior, nessa região. Houve uma distalização do segmento inferior esquerdo. Dessa forma, vou usar o mini implante na região de buccal shell. Precisamos fazer a distalização inferior. Muito bem, aqui está o paciente, ainda está em tratamento, e foram posicionados 2 mini implantes, em cada, um do lado direito e outro esquerdo, para fazer a ancoragem de los caninos durante a movimentação com os alinhadores. Para este caso, vou ver, foram relacionados na primeira setup, como que 12 alinhadores, e depois vou solicitar outros alinhadores. Um tip que eu daria para você
é que quando vamos tratar os pacientes em crescimento, principalmente os niños, temos que considerar que vamos precisar pedir por más revisões. Então, se for possível, usar planos que possam fazer mais revisões, ok? Aqui vocês podem observar a ativação. Estamos com um botão colado em lo canino, em lo alinhador está feito um cut, um recorte para adaptação do botão. Eu não terminei nesse caso ainda, mas eu trouxe para associar esse uso com o crescimento. Muito bem. Qual é o limite anatômico posterior para fazer a distalização? Esse estudo publicado na American Journal considerou que o principal fator limitante para a distalização dos molares inferiores é a cortical lingual do corpo mandibular. Podemos avaliar que quando temos um espaço disponível de la raiz distal do molar inferior, podemos fazer a distalização. Pero, se há um contato muito próximo da raiz distal com a cortical lingual, está contraindicada a distalização do molar inferior. Na maioria dos casos, nós temos um certo espaço, principalmente quando vamos sacar os terceiros molares. Em muitos casos, a necessidade de sacar os terceiros molares antes de fazer a distalização. E no mesmo estudo, os autores concluíram que as radiografias laterais proporcionam informação limitada, pero valiosa, para a avaliação desse espaço. Se recomenda a avaliação tomográfica antes de distalizações significativas, quando o espaço posterior disponível observado em la teleradiografia é menor de 3,9 milímetros. Portanto, podemos observar em la teleradiografia se há um espaço suficiente até os 4 milímetros. Muito bem, podemos fazer a distalização sem necessidade de se pedir uma tomografia. Pero, se essa distalização for significativa e o espaço observado em la teleradiografia lateral é pequeno, é menor, aí há necessidade de pedir uma tomografia colibim. Muito bem. Podemos ver este caso. Aqui está o terceiro molar incluso e aqui está o segundo molar. Vocês podem ver que não há espaço para distalizar. Este é um caso contraindicado. Portanto, eu solicitei a tomografia colibim e pude constatar esta relação da raiz distal do segundo molar com a cortical lingual. Perdão? Com a cortical lingual. Assim, não há indicação, não há possibilidade de fazer essa distalização inferior com essa relação entre raiz e cortical. Esse é um fator limitante para a distalização inferior. Em relação à taxa de êxito dos mini-implantes no buccal shelf,
Christian colaboradores avaliaram a influência da mucosa alveolar e a gengiva aderida en la taxa de sucesso de los mini-implantes en la región de lo bucochão. Podemos ver que não houve diferença significativa entre a mucosa alveolar e a mucosa aderida, dessas duas, mucosa alveolar, mucosa aderida. Não houve diferença e a taxa de insucesso general foi em torno de 7,2. Pero os autores encontraram uma diferença na estabilidade do mini-implante, a taxa de sucesso, em relação aos lados direito e esquerdo. E no lado esquerdo, a taxa de insucesso foi maior que no lado direito. Os autores atribuíram esse fato ao posicionamento do operador durante a inserção do mini-tornillo. Portanto, concluíram que a taxa de êxito foi em torno de 93%, o tipo de mucosa não influi e há mais falha no lado esquerdo que no lado direito. As complicações que podemos observar na distalização ou no posicionamento dos mini-implantes na bucochão são principalmente relacionados com a inflamação da mucosa. Neste caso, foi instalado um mini-implante na região de bucochão, juntamente com os alineadores, e 2 semanas depois, 2 semanas após, podemos observar uma grande inflamação da gengiva, da mucosa, ao redor do mini-implante. Portanto, isto é um problema, porque quando não temos mucosa aderida e temos que instalar esse dispositivo na mucosa alveolar, há mais risco de inflamação. O mesmo ocorre na região de crista infrazigomática. Quando não podemos fazer a inserção mais próxima da região da transição da mucogengival, uma boa região para começar a inserção do parafuso é justamente na transição, na faixa, na linha mucogengival, de transição mucogengival. Pero, em certos casos, não conseguimos fazer a instalação nessa posição e temos que afastar um pouquinho a posição. Assim, a instalação fica na mucosa móvel, na mucosa alveolar. Com isso, há mais risco de inflamação pré-implantar. Podemos controlar, a princípio, com antibióticos, com medicação, com clorexidina, pero a chance de termos que remover, sacar do mini-implante é muito grande. Perdão? Como conclusões, podemos enumerar que a anclaje esqueletal em mini-implantes extra-alveolares é eficiente para diferentes movimentos ortodônticos. Sempre palpar cuidadosamente a região e, se há pouco osso, solicitar uma tomografia com IBI para poder certificar
de la presencia del osso suficiente para inserção de lo parafuso, de lo tornillo. Importante considerar las variaciones anatómicas. Muchas veces fogem de las medianas, de las médias, por isso temos que considerar las variações interindividuais. Se é possível, instalar o mini implante em la linha perdão pela está incorreto, muco-gengival. Dessa forma, temos mais chance de sucesso e menos risco à inflamação periimplantar. Importante realizar um programa de higiene diferenciado, especialmente se a instalação se realiza em mucosa alveolar. Esses pacientes devem ser informados, devem ser orientados a fazer um programa de higiene muito adequado para a prevenção da inflamação periimplantar. Muitas graças pela atenção de todos vocês. Aqui está meu e-mail, meu Instagram. Estou à disposição de vocês para dúvidas e perguntas.